Amigos da Elétrica, seja muito bem-vindo ao programa Eletricista 10K. Aqui nós falamos como você pode ganhar de 3 a 10 mil por mês com painéis e instalações elétricas, mesmo começando do zero. Então eu sou o Gilmar, especialista em painéis elétricos e instalações. O assunto de hoje é sobre os principais materiais que compõem um painel elétrico. Então o que é um painel elétrico? O painel elétrico é uma caixa, um invólucro para acomodar os dispositivos eletrônicos, dispositivos de proteção e comando e também acionamento no sistema de energia. Tem painéis simples que simplesmente faz a distribuição de energia e como também tem painéis mais elaborados com grandes sistemas de automação, grandes sistemas de controle. Então o painel elétrico ele não é somente uma caixa metálica ou uma caixa plástica qualquer. Painéis elétricos eles têm uma pintura específica, uma pintura especial para o painel elétrico. Eles têm um grau de proteção de acordo com o ambiente onde vai ser instalado. É importante, então, antes de comprar o painel elétrico, é preciso saber onde ele vai ser instalado. No caso de um frigorífico, por exemplo, pode ter jatos de água, o ambiente é lavado, pode ter ambientes corrosivos, pode ter muita poeira numa fábrica de ração, por exemplo. O painel às vezes pode ser instalado no ambiente externo, vai estar no sol e na chuva. De acordo então com o ambiente onde vai ser instalado o painel, nós precisamos escolher o tipo de construção dele. Eu vou passar uma tabela que serve também para a orientação da escolha do tipo de ambiente. Os fabricantes, eles, na hora da especificação dos orçamentos, eles colocam o grau de proteção do painel. Ao menos deveria ser especificado. Então o painel ele tem a funcionalidade de proteger e guardar os componentes elétricos colocados no interior dele. Então a construção dos painéis, existem diversos formatos de construção dos painéis elétricos. Então a gente pode escolher de acordo com o projeto, características que a gente achar necessárias que tenha. Tem vários tipos de painéis, tem painéis extremamente pequenos, tem painéis grandes, tem painéis modulares, tem mesas de controle. A escolha então depende muito do tipo de componentes que vão ser colocados lá dentro, do local onde vai ser instalado e da quantidade também de componentes que serão colocados lá dentro. Os painéis elétricos eles servem então muito para garantir uma automatização na indústria e também uma confiabilidade maior no processo produtivo. Com painéis elétricos eficientes, evitam-se as paradas numa indústria, tem um processo produtivo mais rápido, menos falhas. Então o painel elétrico bem construído garante agilidade na indústria, pode evitar muitas paradas, muitos prejuízos. Então o painel precisa ser muito bem montado. Então é importante a escolha correta dos componentes do painel elétrico, também para garantir uma funcionalidade boa dele, também aumentar a confiabilidade do equipamento e claro que a segurança das instalações elétricas, porque é preciso colocar todas as proteções adequadas para evitar as dores de cabeça. Então as aplicações mais comuns seria a proteção e distribuição de energia, proteção e acionamento de motores, essa é os painéis, acho que é muito utilizado, né? Controle de máquinas e equipamentos também e automação. A automação está presente em residências, no comércio, na indústria, em todo local, todos os locais têm sistema de automação. Hoje até as residências estão com nível avançado de automação. Muita conexão com a internet, com acionamento à distância, monitoramento, casas inteligentes. Então para quem estiver se especializando vai ter muito trabalho pela frente, muita oportunidade. Um exemplo interessante de automação aconteceu com um caso comigo, né, com nossa empresa. A gente fabrica os painéis para automação e controle da bomba de caixas de água. Então é um sistema que liga e desliga a bomba de acordo com o nível da caixa de água, mas é um sistema sem fio. E a maioria das caixas comunitárias que nós temos na região,
elas são controladas por timer, porque a caixa de água fica muito distante da bomba, do painel da bomba. Então inviabiliza muito a instalação de cabeamento para controlar a bomba, né, e manter o nível correto da caixa de água, o nível de água. As distâncias chegam a 1.000, 1.500 metros, uma distância considerável. Até poderia se passar os cabos, né, mas existem vários empecilhos, como teria que entrar na propriedade de terceiros e precisaria autorização, uma série de transtornos que torna inviável quase que a passagem de cabo para fazer o controle e automação. Então, a maioria das caixas e bombas de água são controladas por timer. E qual seria o problema desse sistema de automação? É que não se tem um controle efetivo, eficiente. Eles programam tantas horas por dia para ligar a bomba, só que o consumo ele é muito variável. Em dias mais quentes é um consumo maior de água, dias mais frios já não tem um consumo tão grande. Então, um dia a caixa está derramando, outro dia falta água para os moradores. E nós estivemos em uma prefeitura onde eles tinham 6 caixas de água com esse mesmo problema, né? A média de distância da caixa até o painel da bomba é 1 quilômetro. Eles estavam com um projeto de colocação desse cabo, de instalação do cabo para interligar as caixas de água, a boia da caixa de água com o painel da bomba. O custo total que eles fizeram o levantamento passava de R$170 mil. E nós acabamos apresentando uma solução para eles de painéis de controle sem fio por menos de R$30 mil. Foi uma solução extremamente econômica para eles e rentável para nós também. Acabamos resolvendo um grande problema que eles tinham e para nós um painel extremamente simples de montar e também lucrativo. Então é importante nós sempre estarmos buscando as soluções para os nossos clientes com painéis voltados para o cliente para resolver o problema dele. Eu vejo assim que muitos eletricistas eles possuem um certo medo dos comandos elétricos. No entanto, às vezes são painéis simples de montar que resolvem um grande problema do nosso cliente. Mesmo que o painel seja grande, se nós montarmos o painel por partes, por exemplo, se pegar os diagramas de força e montarmos parte por parte, motor por motor, por exemplo, torna extremamente simples e nada complicado de montar. O importante mesmo é fazer um fatiamento, uma montagem por parte, para que não seja complexo o entendimento e a montagem, assim como o diagrama de força e o de comando. Se formos montar uma partida de um motor, por exemplo, ou de 10 motores, o diagrama da partida direta é o mesmo de um motor, é o mesmo para 10. Então a diferença é que a gente precisa montar um por um para se tornar uma montagem simples, para que tenha um entendimento melhor e seja mais fácil de montar. Então eu quero passar aqui os principais componentes elétricos de um painel. Então normalmente a gente tem um dispositivo de seccionamento na entrada de energia. A entrada de energia ela pode ser trifásica ou monofásica ou bifásica, depende muito da aplicação. E aí nós temos também diferentes níveis de tensão, né? Depende muito da região onde está instalado, também transformador. Pode ser 380, 220, 380 trifásico, 220 monofásico ou 220 trifásico, 110, né? Então na entrada do painel nós precisamos de um dispositivo de seccionamento, de interrupção da energia, para que se possa fazer manutenções e também para ter a proteção deste painel. Essa proteção ela pode ser realizada por disjuntores ou fusíveis. Também é importante colocar dispositivos de proteção contra surto e, claro, obedecer às normas de instalações elétricas. Então também temos os dispositivos de acionamento, pode ser contatores, relés, inversores de frequência, soft starter. No caso daí também temos os dispositivos de controle, que está sendo usado muito na indústria, os controladores lógicos programáveis, o CLP, é um dispositivo de controle. Há também muitos outros dispositivos de controle, como controladores de automação residencial, por exemplo, controle de temperatura e umidade,
controladores de fator de potência, são todos dispositivos que muitas vezes trabalham de forma automática e muitas vezes fazem o controle do processo de produção também. Dentro do painel, então, a energia ela pode ser transformada de acordo com a necessidade. Muitos dispositivos precisam trabalhar com tensões diferentes. No caso, CLP normalmente é com 24 volts. E a gente precisa utilizar fontes para transformar a energia de 220, por exemplo, alternada, para 24 volts contínua. Então a gente precisa de fontes para isso. Outro componente que tem no painel são então os burners e as conexões. Há também os dispositivos de comando de acionamento e de seleção, como botoeiras, chaves, botões de emergência, enfim, tem vários modelos e formas, arranjos de trabalhar com essas botoeiras e seletoras. Outra parte importante do painel, então, são os dispositivos de identificação, né? Anilhas, sinaleiras, os tags que ficam que vão na identificação dos cabos, de contatores. Temos também os trilhos de suporte dos componentes, os trilho DIN, canaletas para acomodar os cabeamentos, barramento de energia, né, distribuição de energia e os cabeamentos que fazem toda a interligação dos componentes do painel. Então aqui tem um painel sendo montado, um painel elétrico. Estamos aqui com a caixa e todos os componentes distribuídos, faltam alguns ainda, mas os principais estão aqui. Então nós temos as canaletas essa canaleta aqui que é para passagem dos cabos e condução dos fios, né, de forma organizada. Aqui nós colocamos uma fita dupla face na parte de trás da canaleta para fixação na porta do painel. É uma das maneiras mais adequadas que se tem, porque para não perfurar o painel e não ficar aparente os parafusos na porta, a maneira mais eficiente então seria colocar uma dupla face e colar a canaleta. Ela fixa muito bem. Eu vou pegar então e colocar essa canaleta na porta. Uma vez colocada, ela não solta mais. Muito resistente à dupla face. Então vamos agora para a fixação dos trilhos e das canaletas na parte de montagem dos componentes. Uma maneira rápida de fixação dos trilhos e das canaletas na parte do fundo do painel é a utilização dos parafusos autobrocante. É instantaneamente, é muito rápido para fazer a fixação. Como eu já tenho marcado aqui o local da instalação dos trilhos, eu posso já fazer a fixação. Então a canaleta, o trilho DIN já está fixado, agora nós vamos fixar a última canaleta do painel. Estão fixados as canaletas e os trilhos. Nessa parte então do painel, nós temos um dispositivo de proteção geral do painel elétrico, disjuntor geral,
Temos também os outros componentes, que seriam um DR, os dispositivos contra surto. Precisamos também do disjuntor monofásico aqui para trabalhar com circuitos de comando. E aqui nós temos também uma fonte que transforma então a energia de entrada de 220 para 24 volts para alimentar o nosso CLP aqui, um controlador lógico programável. Então esse controlador lógico ele vai fazer o acionamento dos relés que acionam as contatoras. Esses relés aqui então recebem a tensão de 24 volts do controlador para fazer o isolamento do controlador com os contatores. Então é um controlador que faz acionamento é só um exemplo no caso, o acionamento dos contatores para acionamento dos motores. Então aqui em cima temos os disjuntores motores, serve para proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Ele tem duas funcionalidades, então sobrecarga e curto-circuito. Seria a mesma coisa que se nós utilizássemos um disjuntor trifásico e um relé de sobrecarga. Então, muitas vezes a montagem de uma partida para um motor se dá com esses três componentes. Quando utilizamos o disjuntor motor, então deixamos de usar o disjuntor trifásico e o relé de sobrecarga que está somente em um componente. Temos também as botoeiras para comando e seleção e acionamento, né? Essas botoeiras então servem para ligar os motores, para selecionar algum determinado comando. Além das botoeiras, então temos também os terminais de conexão, os bornes, que são colocados na parte de baixo do painel. Há também as anilhas de identificação dos componentes. Essas anilhas então servem para a identificação dos cabos de energia e fazer a identificação dos bornes. E também tem os terminais de conexão dos terminais para os cabos de energia para fazer a interligação dos componentes. Esses foram os principais componentes do painel elétrico. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.